Está com a gente as nossas duas maravilhosas aqui, olha, um papo sobre bariátrica na visão e na experiência profissional da nutrição, a área da nutrição, a nossa querida Esther Prinçari, nossa nutricionista, e a nossa psicóloga querida Bárbara Guimarães, e o convidado especial, que é uma pessoa que já foi submetida à cirurgia bariátrica, que é Ricardo, meu marido, meu sócio. Aqui presente vão ser 3 olhares, 3 falas de pessoas que têm propriedade para falar sobre bariátrica. Sejam muito bem-vindas, meninas. Boa tarde para vocês e para Ricardo. Boa tarde, tudo bem com vocês? Boa tarde, tudo ótimo com vocês. Tudo bom, graças Joinha a Deus. Demais. Isso aí, seja bem-vindo novamente, a Esther, nossa nutricionista, a Bárbara também, que participou com a gente pela primeira vez hoje. Obrigada. Top. Nós vamos bater um papo, né? O convidado especial sou eu, olha que maravilha. Internacionalmente para você. Eu fiz bariátrica já tem quanto tempo? Vai fazer 10 anos. 10. Ah, não, peraí, vai fazer 9 anos esse ano. Vai fazer 9 anos. Então, a gente vai bater um papo aqui, circular nesse mundo aí, na parte nutricional, na parte de saúde mental. E eu vou falar, né, as coisas que funcionaram, não funcionaram, que estão funcionando comigo, né? E nosso foco hoje é falar um pouco sobre nutrição, sobre a parte de saúde mental, que são essenciais, né? Então, meninas, sejam bem-vindas. Então, vamos começar a falar da parte de antes, né? O que a gente tem que fazer para se preparar de uma forma melhor? Primeiro, expliquem pra gente o que é uma cirurgia bariátrica, por favor. Posso falar? Né? Pode falar primeiro, eu deixo. A faladeira. Então, a cirurgia bariátrica é uma cirurgia que ela muda o tamanho do estômago de forma bem generalizada, né? Que a gente tem técnicas cirúrgicas diferentes. Tem aquela técnica mais utilizada que é a bypass. Você foi bypass, Ricardo? Sim, foi. Então ela grampeia, né, Ricardo, o estômago. Ela isola uma parte do estômago, mexe no intestino. E aí, imaginem um estômago de tamanho normal. Aqui eu vou pro pessoal do YouTube ver, né? O estômago normal, um tamanho assim, e vai ficar bem pequenininho. Com isso, a gente mexe até com a produção hormonal. A gente tem produções de hormônio no estômago, de fome, saciedade. Então, a pessoa que submete a cirurgia bariátrica, ela tem menos fome, não só porque o estômago está pequeno, mas também porque ela tem uma redução de produção, né, de hormônio da fome. Mas também reduz a absorção de algumas vitaminas, por isso tem todo esse cuidado com a reposição, né? E acaba que mexe também com essa parte emocional, porque comer, como a gente já falou até em podcast passado, tem relação com o prazer também. Mas basicamente a cirurgia bariátrica, de forma bem generalizada, é isso. É pegar um estômago de um tamanho natural ou um pouquinho maior e deixar no estômago de fato reduzido. Por isso que muita gente fala redução de estômago, né? Forma mais... É verdade. Porque de fato tem um tamanho reduzido. Lá no meu consultório eu tenho até uma plaquinha que tem o estômago normal, o desenho do bypass e do sleeve, que é uma outra técnica cirúrgica, mas também que ela tira, na verdade, um pedaço do estômago, né? Ela já não tem, ela tira um pedaço, porém ela deixa uma área maior de absorção e não mexe no intestino. Porque a bypass ainda tem que fazer uma ligação ali desse novo estômago com o intestino. E hoje é feita ainda aquela cirurgia que rasgava de ponta a ponta? Acho que não, né? Não, por vídeo. Só por vídeo, né? A técnica existe, né? Mas só em casos emergenciais, não é? Eu não sei se ainda o SUS talvez ainda faça. Muito agressivo, né? Porque essa técnica ela é muito agressiva, né? As pessoas que fizeram, que eu conheço, minha irmã também fez, e elas têm vamos falar sobre isso. Elas têm umas restrições muito maiores do que a gente que fez por ela deve vídeo. ter colocado o anel. Isso, essa não, essa já não faz mais. Essa é mais antiga. Essa porque antes o bypass, ele pode ser feito aberto também. É a mesma técnica bypass, mas abre. Mas a do vídeo, realmente, até a recuperação é muito mais tranquila. Sem falar que é mais segura, né? Sim, porque a recuperação é muito mais ok ali. A pessoa não tem dor praticamente. Vamos falar isso. Vamos falar isso tudo. Vamos na parte de parte mental. Tem as recomendações do pré, mas antes da gente falar da recomendação da cirurgia em si, vou falar a minha experiência. Hoje, depois de muitos anos, eu entendi o porquê que eu cheguei a ficar com obesidade mórbida. Né? Obesidade mórbida, eu pesava... Quando eu fiz a cirurgia, eu pesava 163 quilos. Né? Hoje eu estou com 86, 87 quilos. A perda de peso então, foi muito grande. Foi um Ricardo completo, praticamente, né? E o que aconteceu? Hoje, recentemente,
bem recente, eu descobri o porquê eu cheguei naquele ponto. Porque eu tinha problemas emocionais, que eu não sabia que eu tinha, fui descobrir isso anos depois. Eu tinha problemas emocionais e que eu descontava na comida, né? E aí eu fui engordando, descontrolando, e acabei chegando num ponto que eu fiquei doente, porque a obesidade mórbida é uma doença, vocês vão falar isso melhor que eu. E aí foi quando eu tive demorei muito para perceber que eu estava doente, e aí foi que eu tive um gatilho para me preparar para fazer a cirurgia. É por aí mesmo? Eu queria, antes de tudo, agradecer, e principalmente a Esther, minha Nutri Oh, preferida, não desfazendo das outras. Aprendi muito com ela. Para quem não me conhece, eu sou gordinha. Eu brinco que eu sou uma gordinha gostosa. Eu aprendi com a Esther. E eu vou respondendo sua pergunta da seguinte forma. A obesidade é uma doença e ela é física, mas ela também é de alma. Porque ela cai naquilo que você falou. Quando um paciente chega no consultório, a primeira coisa que ele fala para mim é assim, eu quero fazer a cirurgia bariátrica. Por quê? Porque não sou eu que escolho a roupa me escolhe. Quando eu vou passar na catraca do ônibus, eu não sei se a catraca vai me agarrar ali. Quando eu sento numa poltrona, eu não sei se cabe o meu corpo ali. Eu sofria muito isso. A pegar avião, então, eu tinha pânico. Porque na hora que eu chegava, tinha uma pessoa já posicionada na cadeira, eu falava, meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Fala até a mão. E é por esse lado mesmo. Então, o que acontece? Quando a pessoa chega no consultório, ela já está doente. Ela não tratou o lado emocional dela antes. Aí, o que acontece? A gente come as emoções através do alimento. Esses dias foi uma mãe no consultório conversar comigo e ela falou, Bárbara, eu passo o dia inteiro sem comer e eu como de madrugada. Eu imaginei que ela fosse falar assim, minha vida é cheia de coisa durante o dia. Não, ela vai levar o filho na escola e o filho não aceita que ela se aproxime do portão porque ela é obesa. Então, ela, além dela ter os problemas dela emocionais, que são aqueles que ficam dentro dela, ela ainda passa por constrangimentos até dentro de casa. E aí a gente vem pensando em como ajudar essa pessoa. Por isso a importância da psicologia. E eu gostaria de falar para todas as pessoas que, acima de tudo, podendo elas serem gordinhas ou obesas mesmo, elas comecem primeiro tratando aquilo que dói dentro delas. Seja um problema dentro de casa, seja uma fobia, o medo de engordar engorda. Verdade. Uma tristeza muito grande, o luto, por exemplo, faz a pessoa engordar, porque tem gente que vai lá descontar a dor na geladeira, principalmente no doce. Muitas pessoas no consultório chegam e falam, eu como doce e eu como de madrugada. Geralmente de manhã a pessoa não tem fome. Assim. Mas porque já comeu de madrugada e à noite. Não é isso mesmo, Esther? E isso é uma coisa muito séria, porque assim, a saúde mental, né, Bárbara, ela fica muito de lado no tratamento da obesidade. Porque uma coisa que a Bárbara falou, eu sou uma gordinha gostosa. O que acontece? A gente tem o sobrepeso e a gente tem a obesidade. Sobrepeso não é problema. Isso mesmo. Nem sempre ele está atrelado a um problema de saúde. A obesidade já é uma doença de fato. E a gente nem sempre, eu falo a gente no geral, não falo profissional de saúde, não separa isso. A pessoa engorda 2 quilos e fala assim, não, eu tô obesa. As pessoas não têm conceito de obesidade. A obesidade é a doença. O certeza. sobrepeso não. Eu preciso ficar no sobrepeso? Não. Eu posso não estar satisfeita e trabalhar para isso, até para não chegar eventualmente numa obesidade. Mas muitas vezes a obesidade ela é menos talvez tratada do que um sobrepeso, porque tem todo um estigma. Antes da gente chegar na decisão da bariátrica, o que a gente deveria fazer? Já ter tratado, inclusive na área da psicologia, que eu acho que talvez seja o mais negligenciado. Mas aí a pessoa já tomou remédio. Eu confirmo isso porque eu negligenciei muito a parte de saúde.
E, e outra coisa que é muito estigmatizado é o remédio para emagrecer. O remédio para emagrecer, não vou citar nem nomes, não, mas se for bem orientado, for um profissional médico que está ali acompanhando, porque a obesidade ela não é tratada só pelo nutricionista, só pelo psicólogo e nem só pelo médico. É um conjunto de profissionais. Então, às vezes, até essa medicação, o médico passa e o paciente vai ouvir lá fora. Ah, mas eu tomei e engordei o dobro. Ah, mas não sei o quê. Então, assim, acaba que é um tratamento que ele não é levado tão a sério em alguns pontos. Porque se uma pessoa com pressão alta, o médico, com diabetes, o cardiologista, o endocrinologista passar uma medicação para aquilo, ninguém vai falar que vai fazer mal. Ninguém vai virar e falar assim, ah, mas no dia que parar, não. Agora, fala que você tá tomando um remédio para emagrecer. Você vai ouvir um monte de coisas assim absurdas. O médico, ele não vai passar o remédio de qualquer jeito. E, obviamente, o bem orientado. Aí é que entra os outros profissionais. Então, isso antes da bariátrica, né? Que aí a gente já fala um pouquinho desse pré. Porque vai acontecendo aos poucos. Isso, as é uma coisa eu vou tentar fazer uma dieta, eu tenho que tentar reeducação alimentar. E a maioria das vezes a gente vê que o paciente já quer o resultado na hora. E ele também é muito... não é força de vontade que emagrece a gente. Então, obesidade requer tratamento como qualquer outro problema de saúde. Ah, eu tenho pressão alta, eu não tenho que ir no médico de tempos em tempos para rever medicação. E, obviamente, até a dieta entra aí também. Aí a obesidade fica muito assim, muito solta nesse... controle mesmo. Então, a gente deveria, né, ter esse tratamento médico. E aí, se o médico julgar necessário, entrar com uma medicação que vai trabalhar, seja diretamente alguma medicação para o apetite ou até para ansiedade, porque às vezes mesmo com o tratamento do psicólogo vai precisar de ter alguma medicação, o medicamento faz uma diferença enorme para a pessoa. E em conjunto, isso, a terapia, né, o tratamento com o psicólogo e a nutrição, por quê? Aí a gente já vai trabalhando algumas questões de hábitos alimentares, de hábitos de vida, né, que o psicólogo vai focar muito nisso, porque é uma mudança de hábito. E a bariátrica sozinha também não muda hábito. Então, a pessoa, para ir para uma bariátrica, ela tem que ter esse preparo de já ter meio que feito todo esse processo e realmente, olha, não deu. Desculpa, não, tudo bem. Só cortando, para as pessoas entenderem que a cirurgia bariátrica, ela também é um tratamento. É um tratamento. E não é o fim da linha, como se diz. Isso mesmo. É o último recurso. Realmente, a pessoa já tem que ter tentado, ela tem que já estar no processo de tratamento, porque a bariátrica ela não é a primeira escolha para tratar a obesidade. Então, a gente fala que é falha no tratamento, no sentido assim, a pessoa realmente usou medicação, fez todo esse processo, e teve um reganho, não conseguiu manter, e aí opta pela cirurgia. E uma outra coisa que a gente vê muito é as pessoas atropelarem isso, já quererem ir direto para a cirurgia, e muitas vezes o paciente não entende que a gente precisa desse tratamento. Até para entender esses hábitos, porque a bariátrica não é mágica. Com certeza, se o Ricardo está mantendo peso perdido há tantos anos, é porque ele já mudou aqueles hábitos lá de antes da cirurgia. É o que? A reeducação alimentar. A psicologia manda muito aí. Manda. E a gente pode pensar que uma pessoa que chega no consultório com essas dores na alma, elas já estão doentes. Verdade. E grande parte das pessoas que vêm tomando um remédio para ansiedade, para depressão, a pergunta eu vou ficar viciado? E depois da cirurgia bariátrica, eu tenho que tomar esse remédio? Tem que tomar. E todo remédio que passa, como diz a Esther, que seja acompanhado por um médico, não vicia, é retirado aos poucos e a pessoa precisa neste momento. É uma questão de substância no cérebro. Ela precisa dessa ajuda. Por isso que é importante a conscientização e a conscientização também de outros profissionais trabalharem juntos. Não existe. E outra coisa também, Bárbara, entender que, por exemplo, no caso da ação medicamentosa, entender que faz parte do treinamento, do tratamento, assim como foi lá na nutrição, assim como foi em algum outro especialista. Se o médico recomendou essa intervenção medicamentosa, ela é parte do tratamento. Sim. E ela não deve ser negligenciada. Até pelos profissionais, que às vezes chega em outra, não precisa disso, não.
porque eu falo que tem muito contexto de consulta. O médico não sabe que eu conversei com o meu paciente na consulta, do mesmo jeito que eu não sei quais que foram as queixas dele. Então, a gente não tem que opinar ou criticar naquele tratamento do outro, né? Até porque só pode ser retirado pela quem pessoa que prescreveu, né? Exatamente. Por isso a conscientização da equipe multidisciplinar ali. E o conjunto faz diferença, né? Com certeza. Então, assim, o pré-cirúrgico, o paciente ele já precisa estar em contato com esses profissionais. Mesmo que fazendo todo o tratamento certinho, ainda assim vá fazer a cirurgia. Porque eu falo, gente, fazer cirurgia bariátrica não é fracasso. Gente, eu escuto isso quase todos os dias. As pessoas evitam até de comentar com outros, com um círculo de amigos ou de trabalho, porque vem uma enxurrada de crítica. E eu falo mesmo, não precisa conta para a família, com quem vai estar ali naquele apoio direto, na própria questão cirúrgica, internação. Porque, infelizmente, muitas das opiniões que as pessoas emitem é sem nenhum conhecimento. É demais. Inclusive fala que é o caminho mais fácil. Quando você fala assim, emagreci. Mas você fez cirurgia, né? Como se não fosse super difícil. Então eu vou falar aqui uma coisa que eu fiz, tá? Eu não falo mais palavrão, mas liga o dane-se. Entendeu? Antes era com F, eu não falo mais. Isso mesmo. Mas assim, liga o dane-se, sabe por quê? Porque assim, quem paga as tuas contas? Quem é que sabe dos seus problemas? Somos nós, cara. Então assim, o vizinho olhou pra você, achou que você tá assim. O vizinho, vai cuidar da sua vida, meu filho. Vai cuidar da sua esposa, vai cuidar do seu trabalho, do seu cachorro. Então não fica ligando muito a opinião dos outros, não. Porque a transformação, a revolução vai ser na sua vida. Exatamente. E a partir do seu exemplo, você pode ter certeza. Eu tô falando por minha causa. Depois que eu fiz a cirurgia, um monte de gente veio me procurar. Um monte de gente veio e algumas pessoas fizeram a cirurgia, provavelmente algumas delas que estão nos ouvindo, em que eu acabei sendo uma inspiração para elas. Então você que está ouvindo a gente, você também pode ser. Agora, você ficar ouvindo a opinião dos outros, você nem vai dar um passo para você melhorar, né? E, Ricardo, você passou por isso na pele, então você vai saber. Eu falo que são 3 difíceis. Fazer o tratamento convencional não é fácil, é difícil. Não. Estar da forma que está também é difícil. Passar pela cirurgia também vai ser difícil. A gente vai ter que escolher um difícil para enfrentar. Porque eu vou ficar do jeito que eu estou. Se eu estou na obesidade, eu já tenho essas questões de problema. Inclusive, essa questão do estigma do peso. Tem gente que não sai de casa, que não frequenta festas de família, sempre arruma uma desculpa. E não sei se vocês já observaram, a pessoa obesa, ela tende a ser mais engraçada, ela tende... É pra compensar alguma coisa, eu era assim também. Eu vou cuidar disso, eu vou cuidar daquilo, porque ela deixou de cuidar, e é uma forma dela virar e falar assim, não, eu não estou me cuidando, porque eu estou cuidando do outro. E coisas simples do dia a dia, quando eu vou pesar o paciente, medir, se eu tirar o calçado. E algumas pessoas têm essa dificuldade, gente, tirar um calçado, amarrar. Aí brincar com o filho, quando é o caso. Essa questão da roupa que a Bárbara falou, eu passo uma listinha na primeira consulta de bariátrica, eu peço para eles escreverem os motivos porque eles querem emagrecer, para trazer um pouco mais desses porquês para a rotina e para a consulta também. E a maioria fala da roupa. Eu não consigo comprar roupa. E de fato, gente, realmente eu falo assim, até não falo nem só para pessoa obesa. O tamanho único, eu falo, gente, é um absurdo o tamanho único ser. O tamanho único é 34, 36. Mas assim, realmente a gente sabe que é uma dificuldade encontrar roupa de tamanho adequado. Eu li isso, inclusive, na tragédia aí do Rio Grande do Sul. A dificuldade de achar roupa para as pessoas que estão acima do peso. Porque as doações estão indo muito tamanho 40, enfim, e tá faltando roupa para esse público. Olha o absurdo, assim, a gente às vezes nem pensa nessas questões. Mas para a pessoa que vive isso é muito complicado. É o que você falou, Ricardo, a pessoa ficar agarrada na catraca do ônibus, que gera um constrangimento. É o filho que já meio que tem vergonha ali do peso da mãe. E então a mãe sente isso. A pessoa não consegue nem brigar com o filho. Vou contar para vocês o meu gatilho para fazer a cirurgia. Eu já estava com mais de 150 e as pessoas falavam, eu fazia exame, meus exames estavam bons, tudo que pareça. Mas o que acontece? E eu não me ligava, a pessoa ficava zoando, rolho de poço, que estreia tudo, eu não me sentia mal. Mas aí o que acontece? Olha só, como é que às vezes uma criança de 5 anos ensina a gente. Eu começava a chegar em casa,
Pra vocês terem uma noção. Eu chegava em casa à noite, pelo trabalho, eu tomava no mínimo uma PET de Coca-Cola sozinho. No mínimo, só à noite. Isso mesmo. Só à noite. E comia igual um trator de noite. Aí o que acontece? O meu filho, na época eu tinha 5 anos, ele começou a ver o pai fazer, o que ele começou a fazer? Fazer igual. Exatamente. Aí o que acontecia? Eu não conseguia me controlar. Eu queria controlar ele. Aí quando eu vi que ele estava comendo demais, eu começava assim, diminui aí, tá comendo demais, cara, não sei o quê. Tá. E começou todo dia. E ele me vendo comer. Até que chegou um dia, eu tava comendo pra caramba, e ele comeu, eu queria repetir o prato. Eu falei, não, você não vai repetir não, porque você tá comendo demais, cara, não sei o quê e tal. Aí ele falou, beleza. Aí ele foi pro quarto dele. Daqui a pouco ele voltou e falou assim, papai, posso falar um negócio com você? Eu falei, pode. Por que o senhor pode comer e eu não posso? E foi um soco no meu nariz. Aí eu não sabia o que responder. O que eu fiz? Cala a boca, vai pro seu quarto. Aí ele foi pro quarto, mas eu não consegui dormir essa noite. Aquilo foi um gatilho. E ele quando ele falou aquilo, eu fiquei a noite. A Ione chegou, a Ione dava aula de noite. Ela chegou, nem dei muita ideia pra ela não. Ela foi dormir, eu não consegui dormir. E eu fiquei pensando um monte de coisa. Aí começou a vir um monte de coisa na minha memória. Um exemplo, eu já não tinha fôlego para brincar com os meus. Eu não conseguia jogar bola com eles. Para vocês terem uma noção, olha como é que a gente foge do problema. Meus filhos não sabem andar de bicicleta hoje, sabe por quê? Porque ao invés de comprar bicicleta quando eles eram menores, eu comprei aquela motinha elétrica, porque eu não conseguia correr atrás deles com uma moto, com a bicicleta, não tinha fôlego para correr. E aí eu fiquei a madrugada inteira. O que aconteceu? Durante a madrugada, isso veio na minha cabeça, eu não consegui dormir. Quando deu 5 horas da manhã, eu acordei e falei, senta aqui, antes de eu ir pro trabalho. Pensei nisso não. Falei, aconteceu isso. Já tomei minha decisão. Eu vou fazer essa. Porque eu sou daquelas pessoas que tem que ir pro hospital, nossa, eu fico com medo, pavor. Eu era muito pior. E aí, esse foi o meu gatilho, né? Pode falar, Vitor. E os médicos te aconselhavam mesmo ou você passou por outros processos? Você usou alguma medicação? Não cheguei a usar medicação não, mas eu passei por vários processos de emagrecimento. O último que eu fiz foi aquele de, não sei o nome, de comer só carne dura. Cetogênica. Esse negócio aí. Eu perdi 10 quilos. Só que assim, perdi 10 quilos e depois engordei pior, engordei 20. Então, antes de você fazer essa, com o controle de uma nutri, do que fazer a dieta da lua. Que eu acho que essa... A dieta da lua é boa. Todo dia que tem lua, você come. À noite, você come todo dia. Beleza. Mas eu queria completar uma coisa que você estava falando, a Esther também, que eu já observei. O obeso, ele não usa tênis, ele usa sapatos que não tem cadarço. Porque eles não dão conta de amarrar. Quando dobra o abdômen, quando eles voltam, é como se fosse uma apneia, aquela dificuldade para poder respirar. É horrível. Eu não conseguia cruzar minha perna. Você sabe qual foi um dos maiores prazeres que eu recuperei depois que eu fiz a cirurgia? Cruzar a perna. São coisas simples, né? Cruzar a perna como eu tô, isso aqui me deu uma alegria que você não tem noção. Você falou de comprar roupa, eu lembro. Eu não conseguia comprar roupa. Eu tinha que comprar roupa em GGG, a minha cintura, acho que era 60. Embaixo, eu colocava a calça embaixo da barriga, pra você ver como é que eu tava obeso. No primeiro dia que eu fiz a cirurgia, a gente foi naquelas lojas de shopping, C&A, aquele negócio todo, eu consegui comprar uma blusa e quase chorei. E tinha mais de 10 anos que eu não conseguia comprar uma roupa dele. É um corriqueiro. E aí, para as pessoas que não vivem isso, ninguém imagina essa dor. Porque é uma dor. Então, por isso que eu falo, até isso é uma coisa que Bárbara já me viu falar, e falo muito em consultório, até da gente evitar comentar de peso, comentar sobre o peso do outro com o outro. Todo mundo sabe. Engordou, se emagreceu. Chega a ser deselegante. Você virar pra pessoa, nossa, você engordou. A pessoa tem espelho em casa. E a gente nunca sabe o que tá por trás. Até do emagrecimento eu pensei. Às vezes a pessoa tá com um problema de saúde, tá emagrecendo, você chega pra pessoa, nossa, você tá magérrima, você tá doente. Feliz. E a pessoa tá doente. Porque quando a gente fala que a pessoa pode reparar, é sempre num contexto negativo. Sem dúvida. Com certeza. E quando ela emagreceu, é uma coisa maravilhosa. Mas e se for por isso? E se for por uma doença? Se for por um processo ali de alguma perda, enfim. Então, aí você fala todo animado e a pessoa tá doente, tá sofrendo. Então, assim, a gente precisa entender, primeira coisa, que
gordo magro, né? É característica física. Não é defeito e nem qualidade. Então, estar magro não é elogio, assim, fulano emagreceu como se... Porque infelizmente, a gente faz isso. Sim, e as pessoas, elas só... Com certeza, Ricardo, você ouviu muita exclamação de emagrecimento, sim, como se fosse, assim, o maior prêmio. Claro que no seu caso, sim, era seu objetivo, mas... E quem não sabia disso? Né? Você não saiu anunciando para todo mundo que fez uma cirurgia com esse intuito. Não. Então as pessoas falam sem nem pensar nessa questão. Sabe o que é engraçado? Você tá falando, eu tô lembrando aqui. Depois que eu comecei a emagrecer, porque eu emagreci muito, né? E aí a pessoa chegava perto de mim, você emagreceu demais. Você tá com cara de doente. Eu falo, pelo amor de Deus, eu tô gordo, agora eu tô magro. Não, ninguém tá satisfeito. Aproveitar a fala dele. Uma mesma pessoa chegou pra mim e falou assim, nossa, seu marido tá gordo demais. Manda ele fazer a tal da bariátrica. Eu olhei pra cara dela e nem falei nada. Tá. Aí depois ele fez, passou um tempo, ele emagreceu, a mesma mulher. Nossa, mas ele emagreceu demais, como é que vai fazer agora? Eu pensei, se a gente for dar ouvido a tudo errado. Não, e você sabe por que, pelo menos é o que eu penso, surgem esses comentários? Porque o contexto mundial, que eu vou falar que isso é mundial, colocou que as pessoas felizes são apenas aquelas que são magras, que cabem no tamanho PP. A gente vê com muita dificuldade, pelo menos eu acompanho isso, de pessoas obesas na academia, elas têm vergonha. Por quê? Tá todo mundo com o bumbum durinho, com a perna, com o tórax enorme, aqueles bração. Você pode lavar a roupa no tanquinho, entendeu? Mas a pessoa... como que a pessoa chega e olha? Entendeu? Foi dito que tem que ser assim. Aí entra mais uma vez aquilo que a Esther falou. Cada um tem seu biotipo. Sem dúvida. Né? E tem que ter aí, nesse caso, o autocuidado, tanto mental quanto com o físico. Era isso que eu queria falar ver com vocês. A parte pré, ela é tão importante quanto o resto. Então, assim, você se preparar como uma nutricionista, como psicóloga, é extremamente necessário. E eu falo para vocês, eu fiz tudo errado. E provavelmente, tudo que eu fiz de errado ocasionou na minha recuperação da cirurgia. Porque a minha cirurgia não foi legal. Eu fiz a cirurgia e eu fiquei, foi uns 2 meses. Eu ficava com ânsia de vômito o tempo todo. 53. Eu quase tive que fazer cirurgia de novo, porque, eu não sei explicar o nome. O médico falou que a ligação do esôfago para o estômago ficou menor. Né? Depois você assiste no YouTube que eu estou mostrando a mão aqui. É isso aí, esse nome aí. Aí ele falou, olha, eu vou fazer uma tentativa, vou fazer uma endoscopia para ver se abre. Agora, ele falou, aí foi o terror na minha vida, quando ele falou assim, se não abrir, a gente vai ter que fazer a cirurgia, aí eu vou ter que fazer aquela outra. Aí eu falei assim, vou morrer, acabou minha vida, vou morrer e tal, entrei numa neura. Mas porque eu fiz tudo errado. Eu não fui no psicólogo, não segui o que a nutricionista falou, então tem que seguir. O pré é tão ou mais importante quanto o resto, não é? Isso mesmo. Ô, Ricardo, uma das coisas que eu falo para os pacientes que me procuram se eu perceber que ele não está preparado, eu não vou dar a palavrinha apto. Por quê? Imagina que você chega com um estômago enorme. Você come um sanduíche um dia antes, você come uma pizza e não é uma fatia, não. É a pizza inteira. Aí no dia seguinte você interna e você faz a cirurgia e começa a tomar um copinho de líquido. 50 ml. Você vai ao oposto. É uma pancada. E a pessoa que está pensando gordo, para começar a pensar magro, é muito difícil. Tem que ter um autocontrole, tem que ter... igual a Esther falou, não é questão de força de vontade só, não. A pessoa tem que estar preparada emocionalmente. Sim, não é fácil, não. Eu falo assim, como eu falei, muita gente me procurou. O que eu sempre fiz ainda faço. Hoje não tem tanta gente que me procura por causa disso, não. Mas eu falo assim, ó, eu vou te contar a minha história. Eu conto tudo.
O lado ruim, o lado bom, tudo que aconteceu comigo. Aí a pessoa no final sempre perguntava assim, você recomenda eu fazer? Eu falava, eu não recomendo nada. Estou te contando a minha história, você faz se você quiser. Por quê? Porque é muito particular. Sim. É muito de cada um. E como do meu certeza. jeito no início não foi bom, tem muita gente que faz cirurgia e segue a vida normal, tranquilo. Já 15 dias depois já está comendo um pouquinho, mas está trabalhando e tal. Eu tive esse monte de problema. Você falou da parte psicológica, gente. Vou contar uma situação aqui, para você ver o quanto que a parte psicológica é importante. Depois que você começa a emagrecer, tudo muda. Até o teu centro de gravidade, porque antes eu andava com o braço mais aberto. 160 quilos. Quando eu emagreci, eu me desequilibrava. Eu tinha uma dor nas costas insuportável. Você não sabe onde botar o braço. Isso. E olha só que loucura a parte psicológica. Você tá na rádio, você está no YouTube aí me vendo. Chegou um momento que quando eu que eu perdi 30 quilos, porque o que aconteceu? Eu fiquei esses 53 dias porque eu não comia. Eu não conseguia comer, porque eu vomitava, eu tinha ânsia de vômito. Eu perdi peso muito rápido. Em 53 dias que eu perdi quase 25 quilos. Eu praticamente não comia. Quando eu passei de 30 quilos, foi logo no iniciozinho, eu cheguei a um ponto, Bárbara, que eu não me reconhecia na frente do espelho. Eu achava muito louco. Eu passava rápido na frente do espelho, eu olhava assim e falava assim, às vezes eu me assustava, quem que é esse aqui? Porque o impacto visual na mente, mesmo é muito louco. É muito estranho falar isso, mas assim, eu passei por isso, e eu creio que quem faz cirurgia também passa por isso. Eu não me reconhecia. E você tem que estar com o mental muito forte, senão você pira no cabeçote mesmo. Ô, Ricardo, é muito interessante você falar isso, porque eu atendi uma paciente tem uns 15 dias que ela vai ter que desfazer a bariátrica. Porque ela perdeu muito peso. Para você ter ideia, ela estava com 98 quilos, ela é uma senhora, ela está pesando 46 quilos. Caramba. E ela caiu. E aí, o que aconteceu? Ela simplesmente machucou o braço, bateu a cabeça, foi parar no hospital, só que ela não está tendo noção justamente do corpo dela, do lado emocional dela, e ela está com medo de engordar. Entendi. Só que ela está tão fraca que ela vai ter que desfazer a bariátrica para poder se fortalecer. E é justamente aquilo que você falou, o visual, a falta de... Muda tudo. Muda tudo. A maneira de respirar, de comer, de falar, até a fala, tudo muda. O corpo fica tão distorcido e quando a mente está doente, é pior ainda. Sim. E lembrando que a cirurgia é no estômago. No estômago. É verdade. No estômago. Então aqui tem que ser trabalhado. Essa questão da imagem eu falo muito assim, para conversar até com o psicólogo, porque alguns pacientes eu acho que eles não acreditam que vai acontecer isso. Eu falo, gente, o emagrecimento ele é rápido. Então, às vezes, você não se reconhece. Porque muitos perguntam, mas tem que ir no psicólogo mesmo? Como que existe, gente? Então, mas é porque eu falo assim, como que existe essa negligência com a saúde mental? Sim. Como que a gente precisa evoluir nisso em vários aspectos? Não, mas eu sou sincero, eu não fui. Sim. Eu não fui por puro preconceito e burrice minha. Mas muitas pessoas têm preconceito e acham que psicólogo é pra doido. Gente, psicólogo não é pra doido. Doido é quem não vai. Não, psicólogo é pra doido, pra quem quer viver feliz. É quem quer ser feliz, procura. Psicólogo não vai resolver o problema da obesidade, mas ele vai te ajudar. Sem dúvida. E a conviver e isso mesmo. Porque às vezes a pessoa passa por uma cirurgia e tem tudo pra dar certo e trava aí, nesse medo de engordar novamente, nesse não se reconhecer. Quantas pessoas que entram em loja, até pra comprar roupa depois do emagrecimento, e não consegue pedir o tamanho que tá usando atualmente, pede só o tamanho anterior. Eu não sabia, eu fiquei perdido. Exatamente. Fiquei perdido. E assim, então são coisas assim que muita gente não se reconhece mesmo. Sim. E tem que ter. E o pré é para preparar. Mas no pós, o tratamento do psicólogo não pode ser negligenciado também. Porque a coisa está acontecendo ali. Aquele emagrecimento está acontecendo. Que até que na nutrição, eles voltam com mais frequência porque inicialmente... É um choque. A dieta muda muito. A gente tem um passo a passo demais, com a dieta ali naquele início. Então, nos primeiros meses... Eles vão ao nutricionista, mas quase todos que eu falo, voltou no psicólogo? Ainda não. Aqui eu falo assim, a alta do psicólogo é só quando ele falar que te deu alta. Na hora que você quer, não. Porque eles falam assim comigo, mas eu tô bem.
Claro que a pessoa, naquele primeiro momento, a pessoa tá bem, ela tá empolgada, ela tá vendo que a coisa tá melhora, mudando. ela Sim. volta a sair. Mesmo com a dieta super difícil que é no início, a pessoa não liga pra isso. Porque ela não tá tendo fome. Então, assim, aquela dieta não é tão dolorosa, não é fácil, mas ela não sente fome, então tá tudo bem. E ela tá empolgada. E aí, né, você fala, não precisa. Precisa sim. Eu tenho uma paciente que ela fez 1 ano e meio, a bariátrica, e eu falei com ela que eu aceitei esse convite pensando nela. Por quê? Ela chegou e falou pra mim assim, eu estou comendo de madrugada, eu estou ansiosa, eu não sei o motivo, e eu ainda preciso perder 6 quilos para fazer a reparadora. E eu olhei pra ela me mostrou a foto, e eu falei assim, gente, ela tá linda. Ela não precisa disso. Mas é coisa que às vezes a gente interpreta alguma coisa mal falada e a gente coloca umas coisas na nossa cabeça. Vou fazer uma pergunta, Esther. A comida, né? A comida, assim, por que às vezes as pessoas fazem o mesmo tipo de cirurgia, tipo essa que eu fiz? Tem gente que tem restrição para algumas comidas e tem gente que não. Mas antes de você responder, vou fazer o nosso marketing aqui. Lembrando que o podcast do Caramba tem o oferecimento do Cicobi Credimap, da Visão Contabilidade, da Ótica Novo Mundo, do Box Mineiro Franquia, do Med Center Hospital Dia, do aplicativo Vai Mob, da Barbearia Garbo, da OAB de João Molevade, aqui do Médio Piracicaba, da Patrícia Linhares Podóloga, da Pro Saúde de João Molevade, da Casa de Bolos, do Estúdio Âncora Creative, do Mais Que Delícia Salgados e Doces, do restaurante Búfalo Bill e da Clínica São Vicente Veterinária. Por quê? Então, primeiro que alguns eu falo, gente, não sabemos lá no pré qual restrição a pessoa vai ter. Porque tem a ver com hábitos, tem a ver com a própria pessoa. Mas quase todo mundo que segue bem passo a passo inicial, passa pela vem para a esposa, tem menos possibilidade. Mas existe dump. Teve dump? Não tive. O meu foi o dump ao contrário. Deixar o doce o dia inteiro. O que é dump? Dump eu vou explicar. Melhor que eu. É sério, essa questão é séria, gente. O dump é uma espécie de hipoglicemia bem severa, porque com essa mudança do estômago, essa ligação do intestino, então quando a gente come especialmente doce, a absorção ela é muito rápida. Então, o organismo ele tem uma elevação rápida ali daquela glicose, porque a absorção mudou, e consequentemente uma queda. A hipoglicemia clássica é assim também, só que o dump a pessoa sente mais. Alguns brincam e falam assim, eu vi Jesus. No momento sensação ali, de desmaio. frio, isso aí. O doce faz isso porque exatamente a absorção da glicose é mais rápida. Isso pode acontecer com gordura também. Porém, a percepção da pessoa é cólica e diarreia. Alguns vão ter só diarreia, não vão sentir dor. Então, realmente, não é igualzinho para todo mundo. Tem a quantidade, que aí é individualizado. Eu consigo, vamos considerar que passou 6 meses da cirurgia, nós estamos fazendo a coisa certa. Lógico, claro. Porque não, a gente libera, assim, vamos falar assim, dieta livre, é depois de 6 meses. Quando eu falo livre, inclusive essas exceções aí. Eu consigo comer um brigadeiro, sem passar mal, beleza. Se eu insistir em comer 2, 3, eu já tenho dump. E eu falo muito isso com o paciente. Gente, a bariátrica, ela não vai proibir você de fazer coisas. Claro que a gente vai ter mais cautela, quantidade. E nesse caso, é a pessoa prestar atenção. Na verdade, eu tento trabalhar esse prestar atenção no pré-cirúrgico. Eles fazem um diário para mim, para ter algumas percepções aí de fome, enfim. Mas a gente vai trabalhando isso também ao longo dos meses, né? E aí a pessoa já tem que ter esse olhar mais atento para o corpo dela. Porque o dump é real. Todo mundo vai ter, Ricardo, vamos dizer assim, lá no início. Então, talvez... No início eu tive. Então, depois... se a pessoa insistir ali, comer alguma coisinha fora de hora, fora de hora que eu falo antes. Vamos supor, tô com 2 meses de cirurgia e resolvi comer um doce. Não, quase 100%... O ideal é não fazer. Não faz. E é quase 100% que vai passar mal. E eu falo, gente, a nossa, entre aspas, proibição não é pelo peso. Eu não falo pro meu paciente, gente, não coma açúcar nos primeiros meses.
Não é porque eu tô com medo dele engordar. É porque ele vai passar mal. Ele vai passar mal. E esse o desconforto. E esse passar mal, ele é tão interessante por quê? Não interessante, é interessante a gente observar. A pele fica fria porque o sangue, ele vai pro coração bombear mais pro pulmão, pro rim. Aí o que acontece? A pele fica fria, começa a suar, a pessoa fica com a boca esquisita, vem uma água na boca diferente. O que o paciente tem que fazer nessa hora? Deitar, esperar e beber água. E voltando. Aos poucos, porque é rápido. Mas só que quem tá passando mal não enxerga. É verdade. Você falou em beber água, eu lembrei. Vocês acreditam que eu tinha dificuldade para beber água? Acredito. A água, ela descia como se fosse uma pedra. Isso, exatamente. Eu tinha dificuldade para beber água, você lembra? Aí eu tive que comprar um negócio do Guaraná Natural, não tá patrocinando a gente, não fala o nome não. Eu tive que mandar buscar lá no Rio de Janeiro, porque eu não aguentava mais tomar água. E toda vez que eu tomava água, pensei que parecia uma pedra no meu estômago. Esquisito, isso é normal. Dica pro Bari. Água gelada, tá, gente? Costuma cair melhor. Mas gelo. A água gelada... Eu chupei a água gelo. É muito comum a pessoa relatar essa dificuldade. E aí até a água saborizada, assim, eu falo com um pouquinho de limão, pauzinho de canela, para dar um saborzinho e já dá uma aliviada. É mais fácil. Mas a água fria, ela cai melhor. E uma outra característica da dieta, não sei se até hoje você passa por isso, todo mundo que submeteu a essa cirurgia prefere a comida mais molhada, mais suculenta. Eu gosto. Coisa seca, não cai tão bem. Não desce. Isso é muito comum também. Porque realmente fica mais fácil aquela questão da mastigação, que é uma outra coisa que deve ser muito bem trabalhada. E as pessoas não observam isso. Ó, na época que... A gente agora já avançou, já está na metade da cirurgia para lá. O que eu fiz durante muito tempo? Eu comecei a me pesar, hoje eu me peso, mas não tanto loucamente como eu fazia. Porque eu pesava 3 vezes por dia. Mas eu tenho, toda semana, no mínimo, eu peso. Tem que controlar também, né? O que eu fazia? Eu comia no... Como é que é o nome daquele prato de sobremesa? Prato de sobremesa, né? Eu comia no prato de sobremesa. Colher ou garfo de criança, né? O garfo de criança, aquele pequenininho. Comia no garfo de criança, por causa do negócio da mastigação. E eu tinha uma balança dentro de casa que eu pesava. Era 200 gramas, eu só comia 200 gramas. Mas o negócio da mastigação que você falou, o que eu fazia? Isso até é recente, quer dizer, eu acho que um ano e meio lá pra cá que eu parei de comer com um garfo pequenininho. Mas eu comia por causa da mastigação. E a gente não percebe isso. Se você comer com um garfo normal, você enfia uma quantidade de comida grande na boca. E você não consegue mastigar. Isso, exatamente. Aí eu comia com um garfo menor, aí eu comia, conseguia dar menos mastigada e tal. E a questão da mastigação, ela não é lenda de internet, não. Ela realmente, quando você mastiga mais, demora, acho que é 20, né? 20 minutos. Demora aqueles 20 minutos, você está terminando o prato, você já começa a ficar satisfeito. Porque um dos meus defeitos quando eu era obeso era isso. Eu comia igual um desesperado, um prato. Comia rápido. Acabava de comer, eu comia biscoito. E uma certa nutricionista que está ao meu lado, ela sempre falou uma coisa: estômago não tem dente. Exatamente. Estômago não tem dente, boa. Isso. Então, quem tem que fazer esse trabalho? A boca! E faz total diferença. Muita diferença. Eu lembrei aqui de uma coisa, mas aí foi lá no início. Porque tem aquela questão da dieta, né? Líquida, pastosa e tal. E como o meu atrasou mais um pouco, eu lembro, você vai lembrar, do dia que eu comi, acho que foi um arroz com feijão, foi, sei lá, só depois de 3 meses que eu fui comer isso. É muito tempo depois, né? Normalmente depende, né? Eu fui comer a gente de passa 3 para dieta branda, já começa a ter um feijãozinho batido. Isso, Eu fui comer de 3 para 4 meses. Quando eu dei a primeira mastigada, eu chorei. É sério, você tem noção de como que a parte mental é importante. Quando eu mastiguei, eu me senti vivo. Estava me sentindo, parecia que eu estava em outro planeta. Eu só comia coisa líquida, coisa pastosa, e eu não conseguia mastigar. Na verdade, a gente quer... A dieta líquida, a gente quer sair dela rápido. Dieta líquida não é uma dieta para se manter. Sente vontade de mastigar.
Doido, muito doido. Então, assim, e até por questão de saúde mesmo, né? Porque assim, a gente passa por ela porque o estômago, a dieta, a cirurgia por vídeo, ela dá uma percepção de recuperação rápida, e de fato mas o estômago foi mexido. Então a gente precisa respeitar esse períodozinho. É como se fosse um repouso mesmo para o estômago. Essa questão do volume, para não forçar, porque tem que recuperar. Então só que a dieta líquida, aquela líquida mais severa, que a gente chama de líquida frita ou líquida clara, a gente, pelo menos no protocolo que eu uso, são 7 dias. Depois a gente entra na dieta líquida pastosa, que aí começa essa transição, né? A gente não cai numa dieta pastosa, assim. Então tem todo um processo, isso evoluindo dentro de um mês. Uma pessoa bem, dando tudo certo, né? Não tendo nenhuma intercorrência, com 30 dias a gente passa para a dieta branda. O que seria isso? É uma dieta já parecida com a nossa dieta sólida, porém tudo mais cozido. Então, um arroz que a gente chama de arroz papa. Muita gente nem prefere o arroz, eu até aconselho aí na batata, até pelo preparo é mais fácil. Por quê? Lá na casa da gente, as pessoas não vão querer o arroz papa. E é difícil fazer pouco, né? Porque o bariátrico tá comendo um pouquinho. Então, uma batata, um pedacinho de inhame é muito mais fácil. Um patê, né? Isso, e é um purezinho, isso mesmo. Então, assim, tudo muito bem cozido. Uma carninha moída, que aí com 30 dias a gente já consegue ter essa carne bem cozidinha, moidinha, um frango bem desfiadinho, para a gente já ir fazendo a introdução. E também tem os suplementos, que a gente já começa ali após a primeira semana, suplemento inclusive de proteína, porque a proteína presente na carne, no frango, no ovo, é mais difícil da gente fazer essa introdução, porque é uma comida que requer mais até da mastigação, da nossa digestão. Então, inicialmente, vai muito pouco, algumas pessoas têm mais dificuldade, mas eu percebo muito essa questão da mastigação, quando as pessoas voltam para me relatar alguma coisa, a primeira coisa que eu pergunto foi um pouquinho rápido, mastigou, a pessoa para e pensa. Ela a gente não pensa na hora que a gente ela mesma já me responde porque que teve mal-estar. Não foi a comida em si, porque a primeira coisa que a gente pensa é comer coisa errada. Às vezes ela não comeu nada errado, a comida em si. Aí eu pergunto, mas como é que foi? Ela já me responde. Eu comi. Pronto. Tá a resposta, eu nem falo. Atrasada nos horários do dia. E por isso, você fazer um acompanhamento antes da cirurgia. Você já tem essa informação. Você já vai sabendo como vai ser a alimentação e como a sua cabeça vai ficar. Porque a pessoa comeu rápido, ela estava pensando no quê? Como que é o raciocínio dela neste momento? Tá chegando algumas perguntas aqui. Gente, eu vou tentar fazer, não vai dar tempo de fazer todas as perguntas. Vamos lá. Sou um ex-bariátrico há mais de 2 anos, técnica bypass. Tenho 1,90 de altura, opa, 1 centímetro menor que eu. Caí meu peso de 145 para 77, parabéns. Não tive problema algum com elasticidade na pele. Top. Tento ganhar ao menos 10 quilos, mas não consigo por nada. A pessoa fala que come de tudo, mas ele não consegue ganhar peso. Aí está perguntando, tem alguma técnica para ganhar peso? Provavelmente fazer musculação, primeira coisa. Ganhar massa atividade física. Eu ia falar para ele comer leite condensado, mas não pode, né? Não faça isso. Mas a gente às vezes vai entrar com um suplemento de proteína, porque assim, é um desafio também. Obrigado, tá? É um desafio também pro bariátrico, às vezes comer um pouco mais conforme a necessidade. Então a gente tem distribuir mais refeições ao dia, né? Comer em intervalos menores para não forçar muito o volume do estômago, porque é muito fácil para uma pessoa que não operou comer um volume maior. Para o bariátrico, não, e é algo que a gente trabalha assim, de respeitar mesmo essa questão do estômago, não forçar, mesmo depois de muitos anos que fez a cirurgia. Então, às vezes aumentar o fracionamento de refeição para a gente conseguir encaixar mais refeições no dia e, com isso, aumentar o volume calórico. Provavelmente, entrar com alguma suplementação, porque, por exemplo, a gente usar uma suplementação de proteína, a gente consegue ter uma quantidade X ali em um volume pequeno, uma quantidade X de proteína, por exemplo, relacionado à carne, teria na carne, um volume um pouquinho menor, um volume mais fácil, que é líquido, né? Porque o suplemento é em pó, a gente dilui. É mais fácil, né? Do que, às vezes, comer aquilo ali. Assim, isso varia muito, porque a gente não sabe como é que está a condição dessa pessoa em termos de conseguir comer. Mas, no geral, a musculação, que realmente vai direcionar esse ganho aí para massa magra.
e, em alguns casos, aumentar o fracionamento das refeições para a gente realmente conseguir, porque para ganhar, gente, a gente tem que estar consumindo mais calorias mesmo, não tem muito outro jeito, eu não né? sei, eu não sei se é o caso, que é o seu caso aqui, ou o companheiro que mandou mensagem aí. Eu também tô com não é problema. Eu não sei se você está fazendo muito exercício. Sim. Se você estiver fazendo muito exercício, o que eu vou te falar? Procura alguma pessoa especializada. Por quê? Porque um exemplo, eu tive que dar uma segurada em correr. Uhum. Eu estava correndo, meu peso começou a despencar. Despencar, e eu comia, não adiantava. Eu segurei a onda, meu peso começou a estabilizar um pouco. Né? Porque, só para falar rápido, só para as pessoas entenderem, você que fez a cirurgia passou isso. Depois de um ano e pouquinho, a gente entra naquele tal de platô, né? Eu ia comentar sobre isso. É bom a gente falar sobre isso. O peso trava. E aí o que acontece? Eu forcei a barra. Porque na época o médico falou comigo assim, você vai perder até 100 quilos, você vai chegar até 100 quilos. É 110 que ele falou, né? Uhum. Menos do que isso você não baixa não. Eu falei, tá bom. Eu falei, eu vou baixar. Mas olha, tudo é mentalidade. Quando eu cheguei em casa, eu falei, eu vou baixar. Olha que mentalidade idiota que eu tinha. Só vou mostrar pro médico. Não, não é nem isso não. Eu vou baixar por quê? Eu vou reduzir mais, vou chegar até 90, 100 quilos. Exatamente, eu vou deixar 10 quilos ali na caixinha, porque se eu engordar, eu chego no médico e tal. Aí o que aconteceu? Só que aí eu comecei a fazer exercício, aí comecei a mudar a minha mentalidade. Aí meu peso baixou. Cheguei a 88, agora que eu comecei a fazer muita caminhada de novo, o peso baixou para 86. Aí é só para esse amigo aí, de repente você está fazendo muito exercício, cara, aí você tem que reequilibrar isso aí, porque a gente tenta comer e não consegue, não. Exatamente. Ô, Ricardo, você falou uma coisa muito importante aí do efeito platô. Muitas pessoas não entendem isso. Sim. O que acontece? Quando a pessoa faz a cirurgia bariátrica, ela perde o peso. Dependendo da técnica, eles estipulam assim 35%, a outra 25%. E no início perde muito rápido. Depois a pessoa estabiliza. Vamos colocar assim, de 12 a 16 meses, ela para. E a gente tem que pensar que no prazo de 3, 4 anos, 8% das pessoas tendem a engordar um pouquinho. Sim. Esse é fato. Não é reganho isso. Não é porque reganho, ela vai simplesmente estabilizar o peso dela. Do mesmo jeito que tem, e isso aí é bom falar também, que tem outras pessoas, não sei se Ricardo, isso, que nessa fase aí, próximo de 12 meses, até 1 ano e meio, ela perde até mais um pouco do que ou ela gostaria, fica com aquela aparência mais magra, porque as pessoas gostam de falar que tá com cara de doente. Sim. Pra chegar nesse aí que você falou, que é como se o corpo chegasse no equilíbrio. Não, esse aqui que é meu peso. Eu baixei um pouco a mais e depois ele sobe um pouquinho. A pessoa não está engordando, ela está encontrando o peso ideal ali, que o próprio corpo busca. Para se adaptar mesmo. Claro que a gente isso aí é avaliado, a gente acompanha, porque realmente a gente não quer nenhum paciente que depois de 5, 6 anos que seja, passe pelo reganho. Existe, infelizmente, sim. Mas isso aí que Bárbara comentou é perfeitamente normal. Então, às vezes, a pessoa até reduz um pouco mais do que ela estava esperando, ou do que ela gostaria esteticamente, e depois ela vem para esse equilíbrio. Isso é normal. Aí volta naquela questão dos comentários das pessoas. Porque aí vem, mas tá com cara de doente. Não, o bariátrico faz cirurgia, fica com cara de doente, envelhece. Gente, quem fala com você que tá com cara de doente tá com inveja, que você tá bonitão, que você tá lindona. Gente, essa pessoa pra lá, não esquenta a cabeça não. Então... Aqui, tem uma pessoa aqui que perguntou não, só uma observação, não se usa a palavra obeso. Isso é um adjetivo. O correto é pessoa com obesidade. Eu não sabia que obeso é adjetivo não, mas tudo bem. Eu até falei que não era qualidade. Não, mas assim... Mas é pessoa com obesidade. É porque é a condição, a obesidade. Essa é a questão. Mas tudo bem. Obrigado pela participação. Tem um monte de gente mandando mensagem aqui falando que já fez cirurgia, que tá maravilhoso, que tá tudo bem e tal. E eu também, tá? Eu fiz cirurgia e o meu único, talvez, arrependimento é que eu não fiz antes. Eu gostaria de falar sobre isso nesse momento. Tem muita gente que fica muito feliz
indica para a pessoa e fala. Como também tem gente que fala, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria a cirurgia. E eu queria frisar uma coisa, eu acho que a Esther vai poder falar isso melhor do que eu. Todo mundo fala assim, eu posso comer de tudo. Pode comer de tudo até um certo ponto. Isso aí. Né? E outra coisa que eu queria falar, a partir do momento que a pessoa começa a disputar, vou perder peso e vou provar para alguém que eu posso perder mais, vou provar para o médico, o que acontece? A gente percebe que essa cabeça está doente. Sim, sem dúvida. Então, já não é mais. É verdade. Eu preciso de um cuidado. É igual eu queria emagrecer para ficar com 10 quilos de sobra para engordar. Olha que doideira. Tem uma margem de segurança. Às vezes eu ouço a margem de segurança. Que loucura. Agora, é importante a gente frisar, já está acabando. Está quase no final, por incrível que pareça, é sério. Mas ainda tem uns minutinhos. É importante a gente frisar o seguinte. Agora a gente já pode falar um pouquinho do pós, né? O que acontece? Hoje eu estou com o peso que eu tenho, por quê? Porque durante aquele primeiro ano, 1 ano e 2, 3 meses que o peso trava, eu mudei a minha mentalidade. Eu passei por essa doideira toda nos primeiros 6 meses, 8 meses, e depois eu comecei a me reprogramar mentalmente, falando assim, eu não vou errar 2 vezes. Eu caí no... Eu que errei, a culpa é minha. Eu não vou errar de novo, E eu não comia salada, eu não comia fruta. Então eu comecei a comer e eu comecei a me olhar no espelho e falar assim, eu tenho que mudar. Eu não posso voltar a engordar. Eu não vou voltar a engordar. Eu comecei a me reprogramar. O que acontece hoje? Hoje, se deixar, eu como um prato de lasanha grande. Como? Eu não sei porquê, mas eu consigo comer. Mas eu me controlo. Pergunta a ela. Às vezes ela fica assim, Ricardo, você tá neurótico? Não é. Eu como. Eu não sei se está certo, tá? Você me corrige. Eu tenho uma margem minha, 3 quilos. Se a margem ela chega a 3 quilos, eu já entro em dieta mesmo. Pergunta ela, eu só como salada, frango e ovo cozido. Aí eu vou fazendo exercício, aí baixo os 3 quilos, eu volto ao normal, como normal, mas foi o que vocês falaram. Eu não exagero em nada. Ô, Ricardo, e aí você tem que viver em dieta. Vou voltar, né? a frisar. A cirurgia bariátrica, ela é um tipo de tratamento. Exatamente. A pessoa pode engordar depois da cirurgia? Pode. A pessoa pode engordar e a pessoa sofre mais. Então, por isso a consciência, a certeza e o entendimento de como vai ser o antes, a importância do psicólogo acompanhar dentro do hospital e o depois. Sem dúvida. Porque a partir daquilo que você falou da consciência corporal, é importante a gente observar que tem muitos pacientes que acontece o que com eles? Eles desenvolvem vício. Tem gente que passa a fumar mais, a beber mais. Comprar. Porque vai compensar. Já não come mais, não desconta na comida, vai descontar em outra coisa. E a questão relacional também, você falou, eu lembrei aqui. Desses primeiros meses que eu tava acontecendo tudo que não estava programado, nossa, a Ione foi uma santa, porque ela foi uma benção, porque eu tava uma pessoa insuportável, não é? Eu, sem paciência com nada, reclamava de tudo errado, aquela confusão dentro de casa. Por quê? Porque eu não tava... Mas por quê? Tudo porque eu fiz tudo errado. Tô declarando aqui. Eu não acompanho... A nutricionista, eu fui só para pegar o laudo. Depois da segunda vez, não voltei mais. Eu faço tudo. As pessoas fazem a mesma coisa com o psicólogo. Não, e o psicólogo também. O psicólogo, pior ainda. Voltou, pelo menos na nutricionista, eu fui 2 vezes. No psicólogo, eu só peguei o laudo e nunca mais voltei. E tá errado. Tá erradíssimo, tá errado. Tá errado. E as pessoas têm que ter paciência para esperar a avaliação. E assim, é por isso que eu tô fazendo questão de falar isso, por quê? Porque todas as dificuldades que eu passei foi porque eu não fui na nutricionista e não tive acompanhamento psicológico. Porque hoje eu tenho essa consciência. Se eu tivesse com esses 2 profissionais me acompanhando, eu não passaria por todo o sufoco que eu passei. A jornada ia ser bem mais leve, né? E eu gostaria de falar agora para o familiar do paciente que fez a bariátrica. Por quê? Tem um pouquinho de paciência com ele. O paciente, ele pensa gordo. A pessoa que faz já tem uma noção, ela já tem costume de fazer aquela quantidade de comida, ela vai ter que diminuir.
E aí isso fica meio bagunçado. Por que o fulano tá mais agressivo? Por que o fulano tá chorando mais? Por que tá, né, nesse sono? Tem paciente que dorme muito. É fuga. É fuga, uma fuga da realidade. Não tá dando conta. Eu vou contar uma coisa aqui que é pesada, mas eu vou contar porque a gente tá aqui, a gente tem que falar. O que a gente fala aqui, a gente pode edificar a vida de milhares de pessoas. Eu, no início, olha o que eu fazia. Eu não queria ver. Tomava durante o dia, tarja preta para dormir quase que o dia inteiro. Eu falava, eu não tô aguentando esse negócio. Quero dormir, acordar quando passar essa porcaria toda. Mas por que isso tudo? Eu vou frisar. Por falta de acompanhamento psicológico. Eu quase pirei no cabeçote mesmo. Não é aqueles que assim, falei, depois que o médico falou que eu tinha que fazer cirurgia, eu achei que eu ia morrer. E aí, só depois de muito tempo, aí eu comecei, graças a Deus, certeza, eu comecei a me conscientizar. Comecei a me controlar, comecei mais calma, ficar mais tranquilo. Mas o acompanhamento psicológico, nutricional, ele é muito importante, inclusive depois, por causa das vitaminas, porque depois tem que tomar injeção, ferro, tem que acompanhar. A gente entra com as vitaminas. Se você não tomar injeção de ferro, você vai tomar ferro. Olha que legal. É mais ou menos isso. As vitaminas, que inicialmente a gente vai via oral, e em alguns casos precisa entrar com essas injetáveis, suplementação de vitamina, protocolo. E muita gente às vezes passa batido, principalmente quando não tem a orientação. Vocês já perceberam que eu sou exemplo de tudo de ruim, né? Eu não sei como é que eu cheguei hoje, quem me salvou foi Deus mesmo. Inclusive, Ricardo, você falou dessas possíveis complicações. Cirurgia bariátrica, ela é uma cirurgia que a gente pode falar que é segura no sentido, assim, de a gente não ter tantas complicações de recuperação. Mas como qualquer procedimento cirúrgico que envolve risco. Não é a bariátrica que é mais arriscada. Qualquer procedimento cirúrgico. Então, como é algo que a gente não tem controle, pode acontecer com qualquer pessoa, se eu estou psicologicamente preparado, até para lidar com uma intercorrência que não estava prevista, sem dúvida, é mais fácil. Sem dúvida. Porque isso é pingo d'água vira uma cachoeira, igual aconteceu comigo. Né? Qualquer cirurgia que a gente vai se submeter, existe um risco, né? E a bariátrica não está livre disso, apesar da gente esperar que tudo corra bem, dentro do esperado mesmo. Pode acontecer? Pode. Se a pessoa não está preparada, mais difícil fica. Então, esse conjunto de tratamento pré, ele facilita o pós. E o pós tardio, assim, que é depois de muitos anos que eu digo, né? Porque aí essa questão que o Ricardo mencionou, vou ficar de dieta para a vida toda. Não é para a vida toda, mas eu preciso ter consciência que a mudança é para a vida toda. E isso, gente, não é só para bariátrica, não. Eu resolvi que eu quero emagrecer, não estou com obesidade, estou com sobrepeso, por exemplo, mas eu não quero reduzir. Se eu não mudar um hábito que está me fazendo engordar, tirar ele da minha vida, eu emagreço hoje, eu retorno com aquele peso amanhã. Então, essa mudança, ela tem que ser para a vida. Não necessariamente o conceito dieta de restrição, mas saber ter esse equilíbrio de, sei lá, fui no aniversário, vou comer um pouquinho a mais, depois eu vou retomar para aquela rotina, não é todo dia, não deixar de treinar. Teve semana que eu não consegui treinar tão bem, mas eu vou retomar na outra. E aí a gente vai... Isso aí virou hábito, faz parte da vida. E não compensar, né? Porque eu não fiz isso, eu vou fazer em dobro. Não, é voltar. Gente, só. fui no aniversário hoje, voltar para a rotina. Deixa eu falar um negócio para você. Primeiro, falar para vocês três que estão aqui. Não me xinguem nem me batam. E você que está ouvindo a gente também não me xingue nem me bate. Sabe por quê? Tá faltando 3 minutos para acabar o programa. Então a gente vai ter que encerrar. Mas aí o que a gente pode fazer? A gente pode marcar uma conversa mais para frente. Parte 2. Bariátrica 2, a revanche. Tá aceito. Já topei. Fechou. Aí a gente traz Marília também, que tá boa. Ótimo. Que eu ia até falar aqui. Eu ia comentar isso. A atividade física, gente, põe na cabeça que é quase que remédio, assim. Boa. É algo que tem que fazer parte desse processo todo. Não dá para dispensar a atividade física, não dá para negociar. Então vamos fazer o seguinte, doutora, dá um recado final pra nós. Isso que eu ia falar. Eu queria que as pessoas pensassem que a cirurgia bariátrica é um tratamento e a importância do autocuidado. Vamos cuidar do antes
durante e do depois. Procure uma ajuda médica, a nutricionista, a ajuda psicológica, porque por mais que você tenha que tomar remédio, existem situações que nem remédio ajuda. É chegar, é falar, é conversar. E se você não gostou de um psicólogo, procure outro, mas não deixe de ir. É de suma importância a pessoa estar sendo acompanhada. Deixa eu só aproveitar a sua fala, Bárbara. A fala da Esther, lá no início, que ela falou assim, que às vezes algumas pessoas falam que não, eu tô bem. A pessoa pode até achar que tá bem, mas o familiar vai saber que não tá. Sem dúvida. Eu ia falar isso. E o familiar que tá ali acompanhando, por favor, acompanhe. Acompanhe essa pessoa. Ajuda. É o apoio familiar é muito importante. Esther. Faz a fala final, Esther. Final, por favor, Esther. Eu vou falar Me muito. ajuda. Mas Vamos então, saber melhor. vou falar para quem está pensando em fazer a cirurgia mesmo, ou já teve alguma indicação. Já procure, não deixa pro último minuto. Ah, fiz todos os meus exames, fui lá na psicóloga, fui lá na nutricionista. Já faz todo esse processo, porque assim, a gente não perde por cuidar, por ouvir o profissional. E é o que a Bárbara falou. Ah, fui em um, não tive afinidade, procura outro. Gente, não é Esther, não é Bárbara que vai cuidar disso, não. Tem outros profissionais, eu falo nutricionista, psicólogo, né? Mas a gente tem que ter esse profissional acompanhando a gente, assim como o médico endocrinologista, o cirurgião, porque são os profissionais que vão te direcionar, gente. Ninguém vai mandar sempre. É o que eu falo até com os pacientes que estão magro demais, gente, nós vamos sinalizar. Eu não vou olhar pro meu paciente e ver que ele está emagrecendo muito e não vou falar nada. Ou que está fora ali do padrão de redução de peso e não vou falar nada. Porque as pessoas falam. E eles vêm apavorados. Então, assim, ouçam os profissionais de saúde que estão acompanhando. Não é confiar cegamente, não. Mas é ouvir, gente. E perguntar, tirar dúvida. Ir para a cirurgia sabendo tudo o que pode acontecer. Já ir com essa previsão de tratamento. Quanto mais informação eu tenho, é mais fácil para lidar. Então, não é ir para a cirurgia de um dia para o outro. É realmente passar por todo o protocolo, mesmo que demore alguns meses, alguns anos. A gente acabou não falando de critérios aí. Vai ter que ter parte 2. Vai ter que falar, porque tem os critérios, né? Sim. Obviamente, para a liberação da cirurgia. Não é assim, engordei, vou lá e faço. Tem todos os critérios, inclusive com peso e tempo de tratamento. Mas cuidem disso, porque assim, obesidade é um problema de saúde. Tá? Obesidade. Vamos lá, Ricardo. Não é estar acima do peso, hein, gente? Vamos começar a entender essa diferença aí. Sem dúvida. Ô, gente, obrigado, tá? Obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Foi sensacional. O podcast hoje foi maravilhoso. Foi sensacional. Muita gente... tem muita mensagem aqui, mas tem muita mensagem mesmo. Graças a Deus. Que bom. Obrigado. Fico Obrigado feliz. pela participação de vocês, tá? Eu tenho certeza Agradeço absoluta que Obrigada pela oportunidade. a gente pôde ajudar bastante gente hoje com essas informações que nós conversamos aqui. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigada a vocês. Ó, e agora a gente vai fazer o quê? Vamos terminar o programa e não